questões então dessa semana. A primeira que nós temos está ali. Iniciamos o culto com a leitura da nossa afirmação de fé feita por vários irmãos da igreja. Você consegue afirmar essas palavras? Bem, primeiro uma declaração bem pessoal. Eu fiquei muito feliz, de verdade, de ver vários membros da igreja participando, alguns jovens ali, algumas crianças também, né? Participando desse momento de culto, mesmo à distância. Eu até comentei com o pastor, que daí foi muito legal, ele falou do trabalho que deu, né? E eu imagino, a gente longe está tendo bastante trabalho para conseguir unir algumas coisas, mesmo com a facilidade da internet. E aí dá bastante trabalho para quem edita, no caso do culto é a Ju, né? Ela deve ter tido bastante trabalho, coitada. Mas para além disso, ali foi lido o texto da afirmação de fé da nossa igreja. E particularmente eu gosto bastante desse texto, principalmente da primeira parte, da primeira frase do texto, que coloca lá: cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. A gente começar declarando isso como igreja e como membros que somos mesmo, é muito importante, porque a nossa fé tem que estar baseada num Deus único. Mas um Deus único que é um Deus triuno. É muito difícil da gente entender isso, né? Eu particularmente me pego tirando muita pira nisso daí e não entendo nada, mas gosto da ideia, simplesmente porque ali a gente tem o modelo da igreja mesmo, que vai terminar a própria afirmação de fé. Modelo de comunhão, unidade e amor. É na igreja que a gente encontra comunhão e a gente precisa desse exemplo do Deus triuno, porque sendo um só consegue ser três, sendo três consegue ser um só. Isso é comunhão plena, somos vários dentro da igreja, mas somos um só corpo em Cristo. A ideia da unidade, que a gente tanto fala, que a gente defende, né? Que a gente tenta declarar, somos unidade. E por fim, o exemplo máximo da Bíblia, o tema principal da Bíblia, que é o amor. O amor representado em Cristo Jesus, que é membro dessa trindade, o amor de Deus por nós, que entrega Cristo Jesus, e o amor do Espírito Santo, que está sempre conosco como Consolador. Então vejam como é complexo declarar tudo isso daí em algumas palavras. E às vezes a gente fala, a gente repete essas palavras no culto quando pedem para a gente ler, e a gente não para refletir. Então essa pergunta, você consegue afirmar essas palavras? É para a gente parar esses momentos que a gente está tendo bastante tempo e, de fato, refletir se eu confio nessa Trindade, nesse Deus Pai, nesse Jesus, nesse Espírito Santo e nessa igreja que eu faço parte, e o quanto eu estou me entregando para que este modelo de unidade, comunhão e amor de fato se estabeleça na vida daqueles a quem eu estou junto. Então, conseguimos afirmar essas palavras? Talvez até seja fácil responder, sim. Mas conseguimos viver essas palavras? É a prática que a gente tem que colocar para as nossas vidas, que a gente vai colocar ao longo dessa semana. Beleza? Vocês, o que pensaram aí? Conseguem afirmar essas palavras? Tem outro ponto da afirmação de fé da nossa igreja que você gosta particularmente? Coloca aí pra gente, diz aí e compartilha as tuas ideias. E vamos para a próxima pergunta. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Nossa segunda pergunta, pessoal. No começo do sermão foram citados 4 textos para mostrar que a maioria das metáforas bíblicas fala sobre a brevidade da vida. Foi o Salmo 90, o Salmo 10, Tiago 4,14 e o Salmo 144,4. Escolha um desses textos e comente. O que é a vida para você? Vamos tentar ler os 4 textos, cada um aí na sua casa, faz a leitura particular e escolhe um aí e comenta. Eu vou ficar com o Salmo 10. Eu pensei nesse texto pelo seguinte: tanto o Salmo 90 quanto o Salmo 10 comparam a vida
com uma metáfora que a gente está bastante conhecida, que é a do pó. Do pó veio, ao pó voltarás, e coisas do tipo. Nos dois coloca a vida humana e o ser humano mesmo como pó. Os outros dois, Tiago e o Salmo 144, já sugerem a ideia do vapor, da neblina, da fumaça. São ideias muito próximas, né? Mas especificamente no Salmo 10, a gente tem ali uma oração de Davi bastante sincera. E é bem legal a gente perceber que ele está reclamando o tempo todo. Essa é a verdade. Ele está mostrando que o ímpio prevalece, que a injustiça acontece, que aquele que teme a Deus não está parecendo ser o que vence e coisas desse tipo. Ainda assim, ele termina o seu poema, o seu salmo, mostrando confiança na ação de Deus. Que é o até quando que a gente falou 2 semanas atrás, eu retomei no versículo 6 ali, né? Mas o legal é pensar que em nenhum momento Davi está reclamando de Deus, mas Davi está reclamando com Deus, para Deus. Isso daí significa que ele não está duvidando da ação de Deus na vida dele. Muito pelo contrário, ele tem certeza de que ao falar sinceramente com Deus, Deus vai ouvir e vai falar, relaxa filho, deixa comigo, eu sou soberano, tá comigo, tá com Deus. Mais ou menos assim. E aí, o fato é, apesar da sua reclamação, ele está ali sim depositando sua confiança. O Salmo é um verdadeiro ensinamento de como orar em tempo de angústia, em tempo que a gente não sabe o que vai acontecer, em tempo que a esperança está falhando. Apesar de a gente lembrar que a esperança do cristão jamais morre, porque a esperança do cristão é o Cristo ressurreto. Então vejam como esse salmo é extremamente importante para a gente entender o momento que a gente está mesmo. E aí, pensando na pergunta mais diretamente, o que é a vida para mim essa metáfora do pó é muito interessante. A gente realmente tem uma vida muito frágil, uma vida muito fraca, essa é a verdade. A gente só tem uma vida plena, isso daí é uma declaração de fé mesmo que a gente pode fazer e tem que tentar aceitar e fazer. A gente só tem uma vida plena quando a gente tem a plena felicidade em Deus. Porque apesar da nossa brevidade, apesar da nossa pouca valia, essa é a verdade, em Deus a gente tem muito valor, porque Ele nos ama. Em Deus a gente passa a ter uma vida de verdade. Em Deus a gente deixa de ser apenas pó e passa a ser gente. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais humano a gente se torna. E aí menos frágil a gente se faz. A gente continua frágil, mas a gente deixa de se fazer, de se colocar nessa fragilidade. A gente entende que ela existe, a gente entende que a gente é pó, de fato, e passa a tentar viver com isso, tendo a certeza de que em Deus a gente é muito mais do que apenas isso. Em Deus a gente pode ser muito mais do que apenas pó. Então vejam, não é o deixar de ser, a vida continua sendo essa breve vida, e aí uso até o Salmo 90 para a gente pensar, que fala lá que 1 ano, 1000 anos para Deus é como o dia de ontem, e coisas do tipo. O tempo é algo muito forte e incontrolável para nós seres humanos, e por isso nos tornamos pó, mas em Deus nós não somos apenas isso. Em Deus, apesar do pó que a gente consegue ter um valor diferente por conta do amor dele e da graça dele que nos atinge. É complexo, né? Eu acho que eu fui mais confuso do que explicativo. Mas talvez nessa confusão vocês tenham algumas ideias aí para me ajudar a me entender também. Então, por favor, compartilhem aí. Escolham um texto, comentem e digam pra gente o que é a vida para vocês. Recaio de novo em tuas mãos.
recaio em tua graça. Recaio de novo em tua... Próxima questão dessa semana. O pastor usou uma pergunta como motivação para o seu sermão. Vamos tentar respondê-la. De que maneira devemos viver a vida para que ela valha a pena? Bom, se a gente fosse seguir o ditado, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer essa resposta aí. E eu vou ser bem sincero, eu não sei responder essa questão não, além do que o pastor já nos ensinou domingo em relação a alegrar-se no Senhor, que foi o destaque que ele deu para o texto. Mas eu acho interessante a gente colocar essa questão para a gente refletir de várias maneiras. Primeiro, nessa noção de alegria. A gente pode falar que se alegra no Senhor e às vezes não buscar essa alegria, na verdade buscar outras alegrias. E de fato a gente tem várias formas de se alegrar. É verdade que a gente consegue alegria de várias maneiras. Algumas boas, outras nem tanto. E não tem problema nenhum em buscar essas outras felicidades boas. Pelo menos eu penso dessa maneira. Mas vamos fazer um exercício um pouco mais direto. A gente está vivendo um momento que não tem muita gente dentro de casa para saber que a gente de fato está passando no nosso íntimo. E mesmo dos que estão dentro de casa, às vezes a gente tenta esconder algumas coisas. O fato é que nessa situação é muito fácil me enganar e tentar enganar os outros, no sentido de dizer que minha alegria está em Deus, de que eu estou conseguindo descansar no Senhor, que graças a Deus tudo está bem, quando na verdade não está, quando a ansiedade fala mais alto e coisas do tipo. E aí pensando até na reflexão que foi feita na escola dominical, né, sobre essa questão da terapia que a igreja pode nos dar e da ansiedade que às vezes a gente tem. O fato é que, nesse sentido, a gente engana só nós mesmos e acaba buscando outras alegrias ou simplesmente se entregando a uma infelicidade total, que é muito perigoso, né? Vale dizer. O que eu estou tentando colocar é que vale a pena a gente pensar de que maneira devemos viver a vida para que ela valha a pena, no sentido de demonstrar com sinceridade que a gente de fato está buscando e o que a gente de fato está querendo ou sentindo. E aí volto lá para o versículo, para o Salmo 10, que destaquei na questão anterior. Falei para vocês, ali Davi é muito sincero. E eu acho que é essa sinceridade que a gente tem que buscar na nossa alegria também. Então de que maneira devemos viver a vida para que ela valha a pena? Buscando a felicidade, buscando a alegria, mas de maneira sincera, para que a gente entenda no fundo do nosso coração e viva verdadeiramente essa alegria do Senhor. E não apenas fale dela da boca para fora, e não apenas tente enganar aos outros e principalmente a nós mesmos nessa busca pela felicidade. Acho que talvez essa seja uma reflexão. Percebam, pessoal, tanto essa questão quanto a anterior vai muito longe. A gente vai ter muita coisa para falar sobre isso aí. E por isso que eu coloco mais uma vez. Coloquem aí as ideias de vocês, estou doido para ouvi-los, beleza? E vamos para a nossa próxima questão. Quarta pergunta. Em dado momento, o reverendo Marco afirmou que a certeza da presença da graça de Deus em nós desperta em nós mesmos a vontade de compartilhá-la. Como podemos fazer isso nesse momento? Essa é uma pergunta bem evangelística, né? Essa é a verdade. A gente tem colocado como igreja essa ideia de tentarmos ser um pouco mais evangelísticos, de sairmos mesmo da igreja e evangelizar. E talvez o momento nos parou um pouco e a gente talvez esteja usando isso aí como desculpa para não continuar essa tentativa de prática de evangelização plena. Mas
se é verdade, se a gente acredita como verdade o que o pastor afirmou, e a gente tem que acreditar, que a graça de Deus em nós desperta essa vontade mesmo de compartilhar a própria graça, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a primeira imagem que me vem à mente, que eu gosto bastante, é a imagem do Salmo dizendo que o meu cálice transborda. Eu acho essa imagem muito bonita para falar sobre o amor de Deus, sobre a graça dele nas nossas vidas. No sentido de, a gente recebe tanto, a gente fica tão cheio da graça de Deus, que simplesmente ela não cabe em nós. E por isso a gente naturalmente espalha. E aí essa palavra é muito legal pra gente pensar numa coisa que a Isa sempre diz pra gente, né? Algumas ações dos cristãos têm que ser naturais. E a evangelização, o compartilhar a graça de Deus tem que ser exatamente isso, algo natural. E aí, esse evangelizar, eu estou dizendo de uma maneira bem prática mesmo. Pensando nas limitações que a gente tem agora, talvez a gente não consiga atingir novas pessoas. Talvez até consigamos com esses vídeos que estão disponíveis na internet, a gente alcance outras pessoas, com os canais que agora a gente tem, com as nossas redes sociais particulares, podemos atingir novas pessoas sim. Mas tem também aquela evangelização interna, que é o cuidado um do outro no Evangelho. Eu acho que talvez o momento da pandemia nos permita praticar isso para que depois a gente consiga, de maneira um pouco mais natural, praticar o evangelismo externo. Então eu estou falando de fato de dentro de casa a gente tentar evangelizar. De conversando com quem está aí com você, ou de conversando com o pessoal do grupo mesmo, um cuidando do outro nessa evangelização, para que ela de fato aconteça. E assim a gente praticar o que tem que ser natural nas nossas vidas. É por isso, é pensando nessa prática do compartilhamento da graça de Deus, que eu vou propor para vocês um desafio. E o nosso Para Refletir dessa semana vai se transformar num Para Praticar. Vejam no próximo vídeo.